João Lourenço não terá direito a um terceiro mandato. A afirmação é do secretário para a informação do MPLA, Rui Falcão, garante que o partido tem quadros suficientes para concorrer à presidência da República. Mantém-se o silêncio em volta do contrato milionário entre Ernesto Mangala e a empresa Freimar. A atual vereadora da Lunda Norte nega-se a falar sobre o assunto. O Ministério das Finanças promete pronunciar-se em breve. Angola sobe 14 lugares no combate à corrupção. Relatório da Transparência Internacional coloca a Somália, Sudão do Sul e Guiné Equatorial entre os países mais corruptos do continente. Os últimos jogos dos oitavos de final do CAN disputam-se hoje. Burkina Faso, Mali e Marrocos, África do Sul, fecham o primeiro bloco do mata-mata. A Organização Mundial da Saúde declara Cabo Verde livre de malária. Arquipélago registrou últimos casos em janeiro de 2018. Olá, eu sou o Rui Orlando, a voz do Banco BIC. Sabia que o Banco BIC pode fazer muito mais por si? Mas não basta saber o seu nome, é preciso saber mais para o poderem ajudar em tudo o que precisa. É a altura de ir ao Banco BIC atualizar os seus dados, confirmar morada, telefone e outras informações. Não esqueça, vá ao Banco BIC e diga o que é feito de si. Banco BIC, crescemos juntos. Notícias com Carlos Tomé. O Presidente da República não vai ter um terceiro mandato. São garantias dadas hoje pelo Secretário para a Informação do MPLA. A que Rui Falcão assegurou que o assunto nunca foi discutido no seu partido e justifica a impossibilidade de um terceiro mandato com base nos estatutos do MPLA e a Constituição, que prevê apenas 2 mandatos para cada candidato. Segundo Rui Falcão, o MPLA tem outros quadros capazes para ocupar o cargo de Presidente da República. Se for por aquilo que é a biografia, tempo de militância, qualidade, exercício de funções de responsabilidade e de representação, etc., etc., terá alguns milhares que têm, digamos, perfil para poder vir a ser presidentes do partido. Haverá depois um núcleo mais restrito, porque isto vai afunilando, né? À medida que vamos analisando perfis, isto vai afunilando. E depois haverá uma meia dúzia que pode efetivamente disputar o exercício dessa função. Isso seguramente não passou por órgão nenhum do partido. Quando o MPLA pensa, o MPLA escreve. E os órgãos competentes aprovam ou não aprovam. Essa é uma questão que nem sequer foi levantada no nosso seio. Eu costumo ouvir em conversas de bar que isso é discutido, mas não podemos trazer para a direção do partido aquilo que são conversas de esquina. As regras devem ser cumpridas. Uma das regras é imposta pela Constituição. Outras regras são impostas pelos próprios estatutos do partido. Portanto, se nós fizermos uma análise profunda à Constituição e aquilo que são as normas integradas nos estatutos do partido, veremos que há uma série de handicaps que se põem no caminho de quem pode pensar assim. Rui Falcão nega que apenas pessoas ligadas ao MPLA estejam ligadas à corrupção e sugere mesmo que os outros ricos justifiquem de onde tiraram o dinheiro. O MPLA, no seu último congresso, apontou como um dos focos a atender o combate à corrupção e a outros crimes que a envolvem e não só. Por outro lado, regular os comportamentos dos seus agentes, aqueles que, em nome do MPLA, exercem funções públicas e outras. Mas é um problema que, em última instância, deve ser dirimido pelos órgãos de justiça. Está no exercício do poder político, tem sempre essas máculas. Mas o que eu lhe posso dizer, com absoluta vontade, é que nesse processo está muito mais gente do que do MPLA, não apenas do MPLA. Porque há outros ricos aqui em Angola que precisam também de justificar como é que atingiram essa riqueza. E muitos, seguramente, com muito mais do que têm, se calhar, dirigentes do MPLA, alguns dos quais nada têm. João Lourenço não vai ter terceiro mandato. Rui Falcão, secretário para a Informação do MPLA, garante que o partido tem outros quadros capazes para ocupar o cargo de Presidência da República. Sobre o assunto, o jornal Valor Econômico, na edição de setembro do ano passado, dava conta que João Lourenço não poderia concorrer à presidência do partido no próximo congresso devido a impedimentos estatutários do próprio partido. Angola melhorou o combate à corrupção e fixa-se agora no lugar 121 no índice de percepção de corrupção, alcançando 33 pontos numa escala que vai dos 0 aos 100, segundo um relatório hoje divulgado. De acordo com a organização não-governamental Transparência Internacional em termos estatísticos, Angola melhorou 14 pontos desde 2019. O relatório destaca que o país adotou medidas anticorrupção que aplicou de forma consistente para recuperar bens e responsabilizar os alegados autores através dos sistemas judiciais.
Para o coordenador do Observatório Eleitoral angolano, Luís Jimbo, o indicador reflete o esforço que o Executivo tem feito no combate à corrupção. Segundo Luís Jimbo, hoje a linguagem dos marimbondos sobre o combate à corrupção já se debate publicamente, o que não existia há 5 anos antes da vigência do atual governo. É preciso considerar que hoje a linguagem dos marimbondos, do combate à corrupção, é uma linguagem no debate público. E isso sim teve impacto na percepção e nos indicadores globais do combate à corrupção e ter elevado a Angola comparando com os outros países também corruptos que pelo menos melhoramos do ponto de vista da abordagem e da prática do combate com este fenómeno. Luís Jimbo defende que, apesar de Angola melhorar 14 lugares no índice dos países corruptos, este combate não pode ser seletivo. O crime do clarinho branco, não temos processos que podem ter grande impacto de terem acontecido nos últimos 5 anos, porquanto, na sua maioria, de maior impacto, como o caso de Isabel dos Santos e agora anunciada do ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente. Todos eles são reportados e foram práticas antes da vigência do presidente João Lourenço. Embora tenhamos diminuído no índice de países corruptos, não é? Mas há uma preocupação generalizada de que esta corrupção não pode ser seletivo para alguns e tem que ser constante, presente, e deve-se dar mais espaço à comunicação social. De acordo com o relatório, Angola finalizou uma estratégia anticorrupção para o período de 2018-2022 e estes esforços, juntamente com outras reformas judiciais, levaram à recuperação de 3,3 mil milhões de dólares em ativos pelo Fundo Soberano. Somália, Sudão do Sul e Guiné Equatorial aparecem no relatório como os países mais corruptos do continente. Até o momento, não houve nenhum pronunciamento do atual governador de Mochico, Ernesto Mwangala, nem do Ministério das Finanças, sobre o incumprimento de suposto contrato de 85 milhões de dólares assinado pelo governo da Lunda Norte e a empresa Freimar para a reabilitação de estradas em 2008 e 2009. Os 4 contratos destinados para o mesmo fim terão sido assinados por Ernesto Mwangala, o então governador provincial, e pelo empresário angolano Marcos Barros da Fonseca, representantes da Sociedade Comercial Freimar Limitada. A empresa não reabilitou as estradas e nada mais se soube do negócio. O portal Isto é Notícia avança ainda que 14 meses depois, dia 9 de novembro de 2010, o governador provincial em exercício, Porfírio Mocassanje, e o então delegado provincial das Finanças, Alberto Calamba, endereçaram ofícios no antigo secretário de Estado do Tesouro, Manuel Neto Costa, em como declaravam a existência da dívida, reforçando igualmente a cobrança dos mais de 85 milhões de dólares. A Rádio Essencial tentou contacto com o governador Ernesto Mwangala, que tem um terminal indisponível desde ontem. Por sua vez, a atual governadora da Lunda Norte, Ódia Satula Vilarinho, nega a prestar qualquer declaração sobre o assunto e justifica-se com o facto de não fazer parte da equipa de Mwangala na altura do ocorrido. O Ministério das Finanças prometeu prestar informações sobre o assunto a qualquer instante. Foi hoje empossado o novo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, Carlos António Paulino, antigo vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Substitui no cargo o conselheiro Simão Vítor, que cessou funções por caducidade de mandato e jubilou no ano passado. Na posse, o presidente João Lourenço disse esperar que o novo juiz conselheiro dê o melhor em prol da justiça. Estamos aqui nesta cerimónia para empossar o venerando juiz conselheiro que substitui um outro juiz conselheiro do Tribunal Constitucional que sai por fim de mandato. Portanto, tem a responsabilidade de substituir alguém que durante pelo menos 7 anos deu o melhor que pode ao serviço da justiça no Tribunal Constitucional. Portanto, esperamos que faça no mínimo igual ou melhor do que o venerando juiz que acaba de sair pelas razões já evocadas. Portanto, votos de muitos sucessos nas funções que a partir de agora passa a desempenhar. Empossado Carlos António Paulino, novo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional.
O caminhão de ferro de Luanda está a trabalhar para esclarecer o que esteve na base da colisão entre um comboio e um caminhão na madrugada de hoje em Viana. O incidente aconteceu por volta das 3 horas desta terça-feira na passagem de nível da estalagem. A colisão provocou ferimento ligeiro apenas ao maquinista e ao auxiliar. De acordo com uma nota do CFL, o comboio misto de transporte de passageiros e de carga proveniente da estação do Luinha, no Kwanza Norte, tinha como término a estação dos Mocecas. O documento avança ainda que houve danos consideráveis na locomotiva, ainda por quantificar. Os exames dos candidatos a professores no Kwanza Norte vão ser corrigidos via eletrónica para evitar falsificação de resultados. Mais de 7.000 candidatos disputam 353 vagas no concurso público que tinha sido anulado por irregularidades no processo. A informação foi avançada pela Diretora Nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Educação. Laudmira Souza afirma que a correção dos exames de forma eletrónica, com exceção de língua portuguesa e ensino primário, foi ensaiada primeiro em Luanda e prevê admitir 8.000 professores em todo o país. É a primeira vez que o setor da educação aplica esse procedimento. Ensaiamos com a província de Luanda e saímos muito bem. Trouxemos agora para a província do Kwanza Norte, com exceção da prova de língua portuguesa, especialidade de língua portuguesa, e a composição no ensino primário que terá alguma interferência humana, todo o resto será eletrônico. Portanto, teremos aqui o coordenador da província do Kwanza Norte, que vai acompanhar até a última fase do processo. Temos cerca de 7.000 candidatos para 353 lugares. Teremos agora mais 8.855 candidatos a entrarem, à medida que a construção de novas escolas, à medida que temos desistência, uns por mortes, por reforma, por demissão, esses devem ser substituídos. Laudmira Souza, a Diretora Nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, candidatos a professores no Kwanza Norte voltam a ser avaliados depois de verem os exames anulados devido a irregularidades. No desporto, vão ser conhecidas hoje as duas últimas seleções apuradas aos quartos de final do CAN da Costa do Marfim. 2 jogos estão marcados para mais logo. Às 18 horas, o Mali defronta o Burkina Faso e 2 horas mais tarde, a única equipa do Magreb, Marrocos, mede forças diante da África do Sul. Até agora, Angola, Nigéria, Guiné-Conakry, República Democrática do Congo, Cabo Verde e Costa do Marfim são as seleções apuradas. Os jogos dos quartos de final começam a ser disputados na sexta-feira. A fechar, Cabo Verde foi hoje declarado como livre de malária. Os últimos casos foram registrados em janeiro de 2018. Por este feito, a Organização Mundial da Saúde certificou Cabo Verde como país livre da doença. Adilson de Pina, responsável pelo programa de eliminação do paludismo, enumerou as etapas da luta contra a malária no país e avança as perspectivas que se abrem com a conquista. Cabo Verde foi certificado como país livre do paludismo. Isto significa que o país, a nível da doença do paludismo, deixa de registrar os casos locais do paludismo. Um dos critérios para a certificação do OMS é passar pelo menos 3 anos sem casos locais. O que significa que qualquer pessoa em Cabo Verde, qualquer pessoa que visite Cabo Verde, qualquer cabo-verdiano em Cabo Verde está livre de contrair a doença, o que é um ganho histórico e, sobretudo, para os países africanos. 6 anos depois do registro do último caso, Cabo Verde está desde hoje livre da malária. Os últimos casos foram registrados em janeiro de 2018. No essencial e informações 17 foram destaques. João Lourenço não terá direito a um terceiro mandato. A afirmação é do secretário para a informação do MPDA, Rui Falcão, garante que o partido tem quadros suficientes para concorrer à presidência da República. Mantém-se o silêncio em volta do contrato milionário entre Ernesto Mangala e a empresa Freimar. A atual governadora da Lunda Norte nega-se a falar sobre o assunto. O Ministério das Finanças promete pronunciar-se em breve. Angola sobe 14 lugares no combate à corrupção. Relatório da Transparência Internacional coloca a Somália, Sudão do Sul e Guiné Equatorial entre os países mais corruptos de África. Últimos jogos dos oitavos de final do CAN da Costa do Marfim disputam-se hoje. Burkina Faso, Mali e Marrocos, África do Sul fecham o primeiro bloco do mata-mata. A Organização Mundial da Saúde declara Cabo Verde livre da malária. Arquipélago registrou últimos casos em janeiro de 2018.